Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Amém. Glória a Deus. Estou vendo um rostinho conhecido aqui na minha frente. Você era do Parque São Bento, né? Eu lembrei de você. Glória a Deus. Como a pastora falou, eu sou lá do Parque São Bento, sou auxiliar do pastor Jefferson. Trago um grande abraço dele para a igreja. Ele sempre sai na bênção com o meu pastor todas as vezes que recebo o convite para ministrar. Eu peço a bênção dele e ele nunca falou não. Ele sempre fala, vai na minha bênção, leva meu abraço para a igreja. Então sintam-se abraçados por ele, em nome de Jesus. Sinto fortemente a presença de Deus nesse lugar. Deus é tremendo. A presença dele é tão forte, é tão real. Quando nós saímos da nossa casa com o nosso coração aberto para receber de Deus, Ele derrama da graça, do amor, da misericórdia, do favor dele sobre nós, amém? O tema que me foi proposto para falar foi sobre as fases da vida. E nós vamos falar um pouquinho hoje. Eu quero falar um pouquinho da borboleta. O pastor me mandou um videozinho falando a respeito da borboleta. E eu quero falar um pouquinho da borboleta. Para alcançar a sua metamorfose completa, ou seja, a sua transformação, a borboleta ela passa por 4 fases na sua vida. Primeiro é o ovo, depois é a lagarta, depois é o casulo e depois a borboleta. Cada uma dessas fases tem um objetivo diferente, mas extremamente essencial para a vida delas. Após sair do casulo, geralmente uma borboleta ela precisa de 3 a 4 horas para aprender a voar. Sua vida adulta dura em média 5 dias e nesse período elas têm apenas um objetivo: encontrar um parceiro para acasalar e se procriar. A nossa vida ela não é diferente. Nós também precisamos passar por vários processos para sermos transformados e chegarmos e alcançarmos maturidade para cumprir o nosso propósito aqui. Amém. Né? E hoje eu quero falar a respeito disso. Lá, abra a palavra de Deus comigo em Romanos 8, 28. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado é o nosso Deus. Romanos 8, 28. Glória a Deus. Amém? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou seja, pelo seu propósito. Então, irmãos, vamos orar antes de começarmos a palavra? Intercede pela minha vida agora. Peça para que o Espírito Santo me use nessa noite para falar com você aquilo que Ele já ministrou no meu coração. E eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, em nome de Jesus. Paizinho querido, estou aqui nessa noite na Tua presença. Já sinto, Senhor, grandemente a Tua presença neste lugar. Eu sei que o Senhor está aqui. A Tua presença é real, Pai, nas nossas vidas, Senhor, nesta noite, Pai. Te adoramos, Te exaltamos e Te glorificamos. E queremos, Senhor, neste momento ouvir a Tua voz. E usa nesta noite que eu seja um instrumento, Deus, nas Tuas mãos para transmitir aquilo que o Senhor falou no meu coração, Pai. Que o Senhor venha nesta noite trazendo cura, restauração, transformação, libertação, Senhor. Venha agindo, Pai, como o Senhor agia no passado, porque o Senhor é o mesmo e o Senhor não mudou, Pai. Eu creio, Pai, que os mesmos milagres que o Senhor operava no passado, o Senhor disse, meu Deus, que nós faríamos tudo aquilo que o Senhor fez e faríamos obras maiores ainda, Pai.
cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que traz restauração nas nossas vidas, Pai. Nesta noite, eu entrego nas tuas mãos a minha vida e te peço, usa-me, Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Como eu falei aqui, irmãos, sobre a borboleta, todas essas fases que a borboleta passa da vida, é importante para ela passa por esse processo. Dentro do casulo ela fica ali um tempo, sendo preparada para aquilo que é o seu propósito de vida. E aqui, como eu li em Romanos 8:28, diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que tudo que eu passo é uma preparação para alcançar o meu propósito de vida. Tudo que você passou até aqui, todas as lutas, todas as dificuldades, tudo cooperou para a pessoa que você é hoje. Eu sou uma pessoa que já passei por muitas provações. Já passei por muitos casulos na minha vida e todas elas, nenhuma delas me destruíram, mas me tornaram a pessoa que eu sou hoje. E na sua vida também não é diferente. Tudo que você enfrentou, como a palavra de Deus diz aqui, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos dizendo: todas as coisas contribuem. Até aquela situação que você jamais gostaria de ter passado, aquilo vai cooperar para o teu bem. Todas as situações. Eu já passei por um divórcio, por um abandono. Eu gosto de falar em todos os lugares que eu vou um pouquinho do meu testemunho, porque eu falei para Deus que eu gostaria de contar, porque edifica a vida das pessoas o nosso testemunho, né? Todos os lugares que eu passo, eu gosto de contar um pouquinho da minha história. Eu casei muito jovem, com apenas 18 anos. 19 anos eu já fui mãe. Eu tive 4 filhos. E hoje eles já são todos adultos. O caçula meu já tem 20 anos. Mas eu passei por muitos desafios quando ainda grávida da minha última filha. Fui abandonada pelo meu marido no primeiro casamento. Ele foi embora, me deixou com meus filhos para cuidar. E nessa época eu fui para a igreja muito pequena. Minha avó me levava, né? Eu conheci o evangelho através da minha avó, que com 7 anos de idade já começou a me levar para a igreja, começou a me apresentar a palavra de Deus. Mas aos 16 anos eu conheci esse namorado que era o pai dos meus filhos, e eu saí da presença de Deus. E aconteceu tudo isso, e quando tudo isso aconteceu, eu retornei para a casa de Deus, e Deus tinha um propósito lindo para cumprir mim. E eu não entendia naquela época tudo que eu enfrentei, tudo que eu passei. Muito jovem, com 24 anos, para cuidar de 4 filhos. Eu passei por muitas tribulações, eu trabalhei muito. E passei por muita coisa difícil na vida. Depois que enfrentei tudo isso, conheci meu esposo, que está aqui hoje comigo, me acompanhando, na igreja quadrangular lá do Parque São Bento. E ele me aceitou com os meus filhos, com os meus 4 filhos, quando eu achava que já não tinha mais esperança. O Senhor veio e trouxe restituição para a minha história. Eu sirvo um Deus de restituição. E não importa, irmãos, o que você passou no passado, o que você fez, o Senhor é um Deus de restituição. E Ele está aqui nessa noite, eu não sabia. A palavra de Deus diz que Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou sonhamos. E verdadeiramente tudo que eu pedia para o Senhor, que Ele restaurasse a minha vida, mas eu não sabia tudo que Ele ia fazer, que Ele está fazendo na minha vida. Eu jamais sonhava em pegar um microfone e estar no altar pregando
Mas o Senhor, Ele vivia falando comigo, aquela passagem de Jeremias: eu te escolhi antes de você ser formada no ventre da tua mãe, já te chamei para ser profeta às nações. E o Senhor falava, eu pensava, não, imagina, isso é loucura, é coisa da minha cabeça. E hoje eu estou vivendo isso na minha vida. O Senhor tem me levantado para pregar a palavra em várias igrejas, vários lugares. Tem sido um tempo novo que Deus tem preparado na minha vida. Mas para eu chegar até aqui, eu tive que passar por vários processos. E é sobre isso que o Senhor me trouxe para falar nessa noite. Tudo que você passa é uma preparação para alcançar o seu propósito. Para a lagarta se formar em borboleta, existe um processo lá dentro do casulo, onde ninguém vê, onde ela fica só, onde ela vai precisar se esforçar muito para romper aquele casulo. Contar a história, tem a história, irmãos, de um homem, que vocês talvez já ouviram falar dessa história, que um dia tinha um casulo. Quem já viu um casulo de borboleta? Um dia tinha um casulo, e aquele homem viu aquela borboleta lá dentro daquele casulo, fazendo muito esforço para sair de lá de dentro. E aquele homem, ele ficou com pena da borboleta. E aí ele foi lá e pegou uma tesoura e falou: eu preciso ajudar ela a sair desse casulo. E aí o homem foi lá com a tesoura, cortou aquele casulo da borboleta e a borboleta saiu. Só que quando a borboleta saiu, ela saiu com as asinhas toda murcha, fraquinha, e a borboleta morreu. E o homem foi entender por que aconteceu aquilo. E aí ele foi pesquisar e ele descobriu que a borboleta não poderia ter sido ajudada. Ela precisava ficar lá dentro daquele casulo. Era um processo que ela precisava passar para que ela pudesse romper aquele casulo. A força que ela ia fazer para sair de dentro daquele casulo era um exercício para fortalecer as asas daquela borboleta, para que quando ela saísse de lá, ela tivesse forças para voar e enfrentar a vida. E quantas vezes que nós não suportamos o processo? Quantas fases da vida que a gente quer pular? Alguém aqui já assistiu aquele filme Clique? Já assistiram? Viu que o homem fica só pulando, ele pega um controle remoto, para quem nunca assistiu, e ele começa a pular várias fases da vida com aquele controle remoto. Quem nunca assistiu, assista depois para você ver. Porque Deus fala com a gente, irmãos. E eu assistindo aquele filme e eu comecei a prestar atenção. Ele pulou a vida dele inteirinha. Coisas que ele não gostava. Momentos importantes para a família. Momentos ali que ele não gostava, ele começou a pular com aquele clique. E quantas vezes na nossa vida também, se a gente tivesse um controle remoto, a gente pulava certos momentos da nossa vida que nós não queríamos enfrentar. Mas cada momento da sua vida é importante, como aqui eu falei, na vida da borboleta, cada momento, cada situação, cada processo era importante para aquela borboleta, para ela ser aquela borboleta linda, porque primeiro ela é o ovinho, né? A borboleta vai lá, bota o ovo, depois nasce daquele ovo, nasce a lagarta é aquele bichinho feio, né? Que todo mundo tem medo. Quem quer ter uma lagarta lá na sua casa? Ninguém. A lagarta é um bichinho feio que ninguém quer ter por perto, asqueroso, nojento. E as pessoas querem pisar em cima, né? Matar. Alguém já matou aqui? Eu já matei, eu vou confessar, eu já matei lagarta. As pessoas querem pisar na lagarta. Ninguém quer ter a lagarta por perto. Mas um dia essa lagartinha feia, ela vê uma borboleta e ela vai conversar com a borboleta. E ela, admirando aquela borboleta, ela pergunta para a borboleta: qual é o mistério para se tornar tão linda,
Todo mundo admira uma borboleta. Ninguém quer matar uma borboleta. Todo mundo quer estar perto da borboleta. A lagarta, ela só rasteja pelo chão, come folhas, e ninguém quer ter por perto. E aí, nesse diálogo com a borboleta, ela descobre que se ela passar por um processo, ela vai se tornar tão linda e tão leve como aquela borboleta. E ela submete-se então ao processo para se transformar naquilo que é o seu propósito. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados para sermos transformados de glória em glória, à semelhança do nosso Mestre Jesus Cristo. Aleluia! Para sermos parecidos com Ele. Ele disse na palavra dele: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Quer se tornar parecido com Jesus? Vá até Ele. Aprenda com Ele. A mansidão e a humildade eram as características mais fortes de Jesus. A mansidão e a humildade. Coisas que dificilmente nós vemos nos dias que nós estamos vivendo. As pessoas tão arrogantes, tão soberbas, não têm humildade, não têm tolerância. Mas nós vamos aprender com o nosso Mestre. E uma pessoa que eu escolhi para falar hoje, que foi alguém que passou por vários processos para se tornar quem ele era, para chegar ao propósito, foi José do Egito. José era o filho mais amado de Jacó com Raquel, ou seja, o queridinho do papai. Lá em Gênesis 37:3, você que está com a palavra de Deus aí, vamos acompanhar aqui a leitura do texto. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 37 diz, 3. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Vamos pular aqui para o 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto a Siquém. Disse-lhe, pois, Israel a José: não apacentam teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos, como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou o varão, porque ele andava errado pelo caminho, e perguntou: varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, dize-me, peço-te onde eles apacentam. Disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, antes que chegasse a eles. Conspiraram contra ele para o matar. E disse-lhes uns aos outros: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemos, e lancemo-nos numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Até aqui.
Como eu falei, irmãos, José, ele era o filho amado de Jacó, com Raquel. José, ele nasceu já na velhice de Jacó. Vocês conhecem a história que Raquel não podia gerar filhos, era estéril. Uma certa feita, ela até fala para Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Porque para aquela época uma mulher estéril era uma vergonha. E aí, depois de muitos anos, Raquel então tem esse filho. Jacó já tinha 10 filhos na época, e José é o 11º filho dele. Depois teve Benjamim também, com Raquel, mas era o primeiro filho dele, com a esposa amada. Então, era o filho do milagre, era o filho da promessa. E Jacó então amava esse filho e era o queridinho do papai. O filho da sua velhice. E por esse motivo, José era o xodó do papai. O pai amava tanto Jacó que deu uma túnica para ele. Uma túnica de várias cores. E essa túnica fez com que os seus irmãos o odiassem. Acontece isso nas famílias, né? Um pai gosta mais de um filho. Lá na minha casa todo mundo fala que os meus pais gostavam mais de mim. Na verdade, eu não acredito que seja isso. Eu sou a filha mais velha lá na minha casa, mas eu acho que eu sempre fui mais próxima dos meus pais. Eu sempre dei mais atenção para eles, tanto para o meu pai quanto para minha mãe. E lá em casa era uma briga, porque todo mundo falava: você é queridinha do papai. Sua mamãe gosta mais de você. Era uma briga. Que casa que não tem isso, né? Maioria. E aí acontecia isso também. Isso trouxe inveja. E eles odiaram a Jacó, a José. José, além dele ser odiado por ser amado do pai, ele também era um sonhador. E esses sonhos que José tinha vinham da parte de Deus. Já era o propósito que Deus tinha para cumprir na vida de José. Deus já queria promover José e por isso ele precisava tirar José de perto do pai, daquele aconchego que ele tinha com o pai, daquele cuidado que o pai tinha com ele. José, Deus queria realizar o propósito que tinha na vida dele, e por isso Deus precisou tirar José da zona de conforto. Como eu falei aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na lógica humana, parecia uma injustiça. Um filho tão querido, tão amado, tirado de perto do pai. Sabe, irmãos, mas muitas vezes o Senhor precisa, para realizar o que Ele tem que realizar na nossa vida, Ele precisa nos tirar da zona de conforto. Vocês já ouviram a história da águia? Como que uma águia aprende a voar? Diz que para a águia aprender a voar, a mãe joga a águia fora do ninho. Imagine nós, mães, assim, nosso cuidado que a gente tem com o nosso filhinho, né? Quando eles caem, faz qualquer machucadinho, né? A gente fica toda assim. Imagine uma mãe jogando o filho para fora do ninho. E às vezes Deus precisa fazer isso. Deus às vezes precisa nos tirar do ninho. Às vezes Deus precisa provocar alguns desconfortos nas nossas vidas para transformar-nos naquilo que Ele quer nos transformar. Se José ficasse ali com todo aquele aconchego, aquele amor, aquele cuidado, aquele carinho do pai, José não chegaria onde ele chegaria. José tinha apenas 17 anos quando os seus irmãos, eles têm inveja e tentam matar José. Quando eles veem José de longe, eles já falam: lá vem o sonhador, vamos matar José. E conspiram aquele plano para matá-lo. Só que um dos irmãos dá a ideia, Judá, ele dá a ideia de não matá-los, mas vender para uma carruagem que estava vindo de ismaelitas e vendê-lo para o Egito. E foi isso que eles fizeram, mas tudo isso já era plano de Deus.
para tirar José daquela zona de conforto. Isso me faz lembrar de Abraão, outro homem também que tinha um chamado muito grande. E Deus fala para Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não mostrou o lugar. Deus falou para Abraão: sai, vai, eu vou te mostrar o caminho. Deus precisava tirar também Abraão daquela zona de conforto. E foi o que aconteceu com José. Apenas 17 anos, muito jovem, vivendo longe do pai, longe da família. E José, ele vai parar então lá na casa de Potifar. Vocês conhecem toda a história, que Potifar, ele entrega a casa. José já era um líder de natureza já, e ele entra na casa de Potifar e começa então a tomar conta, liderar toda a casa de Potifar ali. Só que a mulher de Potifar coloca os olhos em José e levanta uma calúnia contra ele. Por conta dessa calúnia dessa mulher, José vai parar na prisão. Mas lá na prisão também diz a palavra de Deus que Deus era com José. Deus estava com José. Deus estava com José na casa de Potifar. Deus estava com José na prisão. E todos os lugares que José passava, ele liderava, porque Deus era com José. E tudo que caía na mão de José prosperava. Apesar de ele estar passando esse momento dentro do casulo, passando por essa dor, longe do pai, longe da mãe, longe do conforto da família. Nessa época, Raquel já havia morrido, mas longe do conforto da família. Parecia, sabe, situações que nós enfrentamos que às vezes a gente olha e fala: por que Deus está permitindo isso? Eu não estou entendendo. A minha irmã, ela ficou viúva, muito jovem. Com 34 anos ela ficou viúva. Seu esposo foi uma morte muito rápida. E ela ficava questionando, ela falava: mas eu não estou entendendo nada. Por que Deus permitiu isso na minha vida? Essa viuvez, e ela também ficou. Assim como minha irmã ficou com uns filhos para cuidar. Ela ficou com 3 filhos, bem pequenos para cuidar. E ela não conseguia entender na época que ela passou. E eu falava para ela: você vai dar conta, você vai conseguir. Eu consegui, você vai conseguir. E graças a Deus, hoje, já está com uns 4 anos que o meu cunhado faleceu. Ela conseguiu. Ela deu a volta por cima. Ela voltou a estudar, comprou o apartamento dela. Já conheceu um marido, se casou novamente. Mas ela precisava passar por aquilo, porque lembra a história de Jó? Jó, ele era um homem temente a Deus. A palavra de Deus diz que ele se desviava do mal. Mas Jó precisou passar por uma grande tribulação, um grande momento para saber quem era Deus. Porque antes ele só conhecia Deus de ouvir falar. Mas aquela provação que Jó passou, no final ele fala: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Às vezes a gente está tanto tempo dentro da igreja e pensa que conhece a Deus e não conhece. Às vezes precisamos passar por situações para conhecer quem é o nosso Deus. A minha irmã, ela desde muito jovem, ela estava na igreja, ela era pastora, muito jovem, 16 anos, a minha irmã assumiu uma igreja. E ela não tinha experiências que ela não teve essas experiências que ela teve com Deus. Ela só foi ter depois que ela passou por todas essas coisas. Mas isso a tornaram mais forte. Essa circunstância que ela passou foi para que cumprisse um propósito na vida dela que jamais ela entenderia. José, então, ele está lá agora na prisão. Como eu falei aqui, dentro da prisão, ele revela o sonho do padeiro, do copeiro. E talvez na mente de José ele pense: agora eu vou sair desse casulo, agora eu vou romper, vou chegar no meu propósito, porque ele falou com o padeiro: quando você chegar lá, fala de mim. E quando o padeiro sai, ele se esquece de José lá dentro da prisão.
E quantas vezes nós, irmãos, nos sentimos assim como José, esquecidos também. Mas a palavra de Deus diz: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta, e ainda que ela venha se esquecer, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Talvez você esteja se sentindo esquecido lá dentro do casulo, como eu falei, num lugar que ninguém vê, um lugar que você fica só, um lugar que você vai precisar fazer muito esforço para sair de lá de dentro. Você vai se sentir assim como José, muitas vezes, esquecido, abandonado. Mas, irmãos, como diz a palavra de Deus, tudo tem um tempo determinado para cada propósito debaixo dos céus. Ele ainda não estava preparado para o propósito. Ele precisava passar por uma transformação. Ele precisava estar maduro o suficiente para alcançar aquele propósito que Deus tinha para ele. Era muita responsabilidade. Mas um dia, diz a palavra de Deus, que o faraó teve um sonho. E nesse momento, ninguém consegue interpretar o sonho de José. Então chamam aquele padeiro, ele se lembra de José. E ele fala para faraó: tinha um jovem lá dentro da prisão que eu tive um sonho assim, 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 e ele revelou esse sonho. Então, ele é chamado para a presença do rei, e agora, José, interpreta o sonho do rei e é exaltado, e chega o momento dele sair e romper aquele casulo, porque José já tinha passado por todos os processos que o prepararam para estar recebendo aquele momento de honra na vida dele. Ele já tinha maturidade, irmãos, porque o Senhor falava no meu coração que para alcançar o meu propósito eu preciso ser maduro, preciso ter maturidade. Deus não vai abençoar crianças, né? Deus não vai, um pai, ele não vai entregar uma chave de um carro e dar um carro na mão de um filho, criança, que não sabe conduzir aquele carro. Ele precisa ter maturidade, ele precisa ter experiência. Ele precisa passar por certas coisas para ter habilidade. E foi o que aconteceu com José. Quando José chega nessa idade, chega nesse tempo, foram 13 anos que José fica ali, para chegar aonde ele precisava chegar. José já estava maduro o suficiente. O Senhor fala: agora chegou a sua hora. E aí vocês conhecem toda a história. José é exaltado, José se torna o governador. Ele é o segundo depois do faraó ali, e ele é chamado para um grande trabalho, para governar ali. Mas antes de governar, José já tinha governado na casa de Potifar, José já tinha governado na prisão, José já tinha governado em várias etapas para chegar ao propósito que ele tinha. Nessa noite, irmãos, suporte o propósito. O Senhor fala no meu coração: suporte o propósito. Não fuja dos processos. Cada etapa que você passa na sua vida, ela é importante para o teu crescimento. Sabe aquela situação que está difícil demais, que você tem enfrentado, que você quer fugir, que você quer ir embora, que você quer correr, que você quer deixar, que você quer abandonar? O Senhor me trouxe aqui nesta noite para falar com você, que está pensando em desistir, que está pensando em fugir. E o Senhor diz assim: suporta o propósito, suporta o processo, para você chegar no propósito. A hora passa rapidinho quando a gente está aqui, né? Eu estou preocupada com o relógio ali. Mas essa palavra que o Senhor trouxe para o nosso coração nessa noite, que você possa suportar cada fase, cada etapa da sua vida, ela é importante para o teu crescimento. Nessa noite eu quero orar pela sua vida, eu quero orar assim como o Senhor me deu graça e tem dado. Eu também continuo passando o processo, penso que acabou. Ainda tenho processos, ainda tenho sonhos, ainda tenho metas a serem alcançadas. Ainda entro e saio do casulo. Tem hora que eu estou voando como uma borboleta, tem dia que eu me sinto como uma lagarta novamente. E assim a nossa vida. Mas nós vamos todos os dias sendo transformados de glória em glória,
até se tornarmos, a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Você coloca de pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Quero chamar a Gabi aqui para adorar o Senhor. O Ministério do Louvor vai estar aqui. Eu queria adorar com aquele louvor. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, conhece. Transforma-me conforme a tua palavra. É a palavra de Deus que nos transforma todos os dias. A palavra de Deus, ela é a luz que nos direciona. Ela é tudo para nós. Amém? Vamos orar então. Fale com Deus agora. Sabe aquele momento que você está enfrentando? Como eu falei aqui, que você quer fugir, que você não quer passar por ele, mas ele é importante para você. Você vai olhar lá na frente e vai falar: poxa vida, eu não sabia que eu tinha tanta força. Eu não sabia que eu poderia suportar tudo isso. Eu não sabia que isso ia me fazer crescer tanto e amadurecer e ter a mentalidade que eu tenho hoje. Amém? Pai querido e santo, nós te louvamos e te exaltamos. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Sempre que fala aos nossos corações, que nos dirige, que nos transforma, que nos quebranta, Pai, que nos faz, ó Deus, todos os dias sermos transformados, Pai, a tua imagem e a tua semelhança. Nesta noite, Espírito Santo, estamos aqui na tua presença e te pedimos: sonda os nossos corações, Senhor, quebranta as nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Deus, a ter maturidade espiritual, Senhor, em nome de Jesus, suportar as pressões da vida, meu Deus. Quantas vezes, Senhor, queremos desistir, deixar tudo embora, Senhor. Às vezes embora para outro país, para outra cidade, abandonar casa, abandonar filhos, abandonar trabalho, Senhor, que não estamos suportando, abandonar ministérios, Senhor. Quantas vezes, Senhor, somos caluniados, injustiçados, meu Deus, mas, Senhor, tu faz parte de um processo para o nosso crescimento, para a nossa transformação. Eu te peço que nesta noite, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha fortalecer a cada vida aqui nesta noite, Pai, que está, eu não sei em qual fase da vida cada uma que está, Senhor, se ainda são um ovinho, se já são uma lagarta, ou se estão no casulo, meu Deus, ou uma borboleta. Não importa a situação, ó Deus, não importa o estágio que nós estamos, Pai, mas nós queremos ser transformados, Pai. Dá-nos graça, Espírito Santo de Deus, todos os dias para suportarmos, ó Deus, as aflições, as adversidades que se levantam contra as nossas vidas. Sustenta e nos levanta nesta noite, Espírito Santo de Deus. Levanta esta mulher, ó Deus, que nessa noite entrou aqui, Senhor, já cansada, meu Deus, pensando em desistir, pensando em parar, pensando em retroceder, meu Deus. Dá graça, Espírito Santo de Deus. Enche-nos com a tua graça, com o teu poder, com a tua virtude, em nome de Jesus Cristo, Pai. Traz sobre nós maturidade, Senhor, para suportarmos, Deus, o processo, Deus. Crianças, ó Deus, não têm, Senhor, maturidade, Deus, para receber aquilo que o Senhor tem para os nossos propósitos e as nossas vidas, meu Deus. Mas torna-nos, Senhor, maduros espiritualmente, Senhor. Em nome de Jesus, enche-nos do teu Espírito Santo nesta noite. É o teu Espírito Santo que nos ajuda todos os dias, como o Senhor disse na tua palavra: eu não vos deixarei só, enviarei o Espírito Santo para que seja consolador e esteja todos os dias na tua vida. Espírito Santo, consola este coração, meu Deus, que nessa noite entrou aqui, Senhor. Em nome de Jesus, só o Senhor sabe as lutas, as aflições que esses corações têm passado, meu Deus. Em nome de Jesus, vem com a tua graça, com a tua bondade, com o teu amor, com a tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, sonda, Senhor, os nossos corações. Em nome de Jesus.
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Cante, igreja. Aleluia. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até quem se ache só a ti, e então usa-me, Senhor.
aqui, Pai, estava precisando desta palavra. Tenho certeza que muitos, Pai, foram alcançados através da Tua palavra. Amém, igreja? Amém? Que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Edificou muito a minha vida. Porque, né, como alguns irmãos sabem, eu estou passando por um momento difícil, né? Estou passando com meu paizinho, um momento que não é fácil, está bem difícil, bem complicado, mas o Senhor nos dá força, né? O Senhor nos dá força, nos renova e Ele vai solucionar tudo. Sabemos que quando se trata de saúde, né, não é fácil, mas o Senhor é poderoso para operar infinitamente mais em nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe, pastora, pela palavra maravilhosa, viu? Deus abençoe grandemente a sua vida. Vem aqui à frente. Laura, você traga esse mimo aqui para a pastora, fazendo um favor? Um mimo para a pastora, tá bom, pastora? Deus abençoe. Vou tirar uma foto. Lá a foto. Essa vai para o sujeito lá, hein?